morning, good evening, everyone. Bom dia ou boa tarde para todos. I want to start with a silent word of prayer. E eu quero iniciar com uma oração silenciosa. Amen. Amém. One moment, I'm just setting my timer. Só um momento, porque eu vou colocar aqui o meu cronômetro. So as you saw, I changed the whiteboard a little bit. Tal como vocês conseguem ver, eu mudei um pouquinho aqui o nosso quadro. We have a little space to fill today. Nós temos um espaço a mais agora para preencher. I know some have it's on the same day for some, but for me there was night in between. Eu sei que é o mesmo dia para alguns, mas para mim já é um novo dia. Let's do a short review from my last presentation. Vamos fazer uma revisão breve da minha última apresentação. So yesterday, what I wanted to address Então, ontem o que eu queria abordar é o seguinte: is that if our goal is to go to heaven, se o nosso objetivo é ir para o céu, and I hope it is for all of us, e eu espero que esse seja o objetivo para todos nós, that we need to be familiar with the steps to get to heaven. que a gente possa então se familiarizar com os passos para chegar até o céu. And I think as good Adventists, we are familiar with the steps. E eu acho que, como bons adventistas, nós já estamos familiarizados com esses passos. At least till up to here. Pelo menos até esse ponto aqui. But I think as members of this movement, Mas eu acho que, como membros desse movimento, where the lines tell us that we are prophetically adults, quando as linhas nos dizem que nós somos profeticamente adultos, it's not enough to just have a surface understanding of these steps. não é suficiente termos um entendimento superficial desses passos. We should have a deeper knowledge about these things. Nós deveremos ter um conhecimento mais profundo sobre essas coisas And be able to use them as tools in our daily life. e ser capaz de usar isso como ferramentas no nosso dia a dia. And the nature of man, A natureza do homem, to study the nature of man, esse estudo da natureza do homem, which was taught from Elder Perminda in 2017 in the school in Arkansas, que foi um estudo feito pelo ancião Parminda em 2017 na escola do Arkansas, I think gave this spark that we understand better the steps towards heaven. foi o que incitou para que a gente pudesse entender melhor essas palavras e os passos de como chegar até o céu. If you want to go to heaven, you need to have a new heart. Se você quer ir para o céu, você precisa ter um coração novo. And what does it mean to have a new heart? E o que então significa ter esse coração novo? We looked at what Ellen White says in Messages to Young People. Nós vimos o que Ellen White falou, né, em Mensagens aos Jovens. And she says, a new heart is not different feelings. E ela diz que um coração novo não são novos sentimentos. Feelings come and go. Sentimentos, eles vêm e vão. And depending what the feeling of that person is, the person will perceive if it has a new heart or not. E dependendo qual é o sentimento dessa pessoa, elas vão conseguir entender se tem um coração novo ou não. And I would even say that's very dangerous if we build on this foundation or this premise. Eu vou dizer que isso é algo perigoso se a gente se basear nessa premissa ou nessa fundação. A new heart is not based upon feelings. Porque o novo coração ele não é baseado em sentimentos. Ellen White is clear. Ellen White ela é clara. A new heart is to have a new mind, new purposes, new motives. Ter um novo coração é ter uma mente nova, novos propósitos e novos motivos. Not the lower nature, but the higher nature. Não é ter a natureza inferior, mas a natureza superior.
That's also what we learned in 2017. que é também o que nós aprendemos em 2017. Our higher nature needs to reign us, not our lower nature. A natureza superior é que precisa reinar sobre nós e não a natureza inferior. So when we have this true new heart, the sign thereof is a changed life. Então, quando a gente tem esse novo coração, o sinal é essa mudança de vida. And this is the secret. E esse é o segredo. Because as we read with Ellen White, and as we know how it is in our lives, Porque tal como a gente lê em Ellen White, tal como a gente sabe que funciona na nossa vida, we hear the message, a gente ouve a mensagem, the present truth message, a mensagem da verdade presente, but then to put it in our daily life, it seems to be impossible. mas depois aplicar isso no nosso dia a dia parece ser impossível. And Ellen White, the secret to that is getting to know the true force of the will. E Ellen White diz que o segredo para isso é conhecer a verdadeira força da vontade. So we need to have a new heart, Então a gente precisa ter um coração novo, which we know is a change of character, que a gente sabe que é uma mudança de caráter, because our character is all what we will take to heaven. porque o nosso caráter é apenas o que a gente leva para o céu. Then we said we need to ask ourselves the question, how is our character actually put together? Depois a gente precisa fazer a pergunta de como é o nosso caráter formado. And we did that here. A gente fez isso aqui. Thoughts turn into actions. Pensamentos tornam-se em ações. Actions repeated form habits. Ações repetidas através de hábitos. Habits form character. Hábitos formam o caráter. And our character will decide if we go to heaven or have eternal death. E o nosso caráter vai decidir se a gente vai para o céu ou terá destruição eterna. So we got to know if we want to change our character. Então, a gente precisa saber que se a gente quer mudar o nosso caráter, we need to start working on our habits. A gente precisa começar a trabalhar os nossos hábitos. So we started looking at what habits are. Então, nós começamos por olhar e ver o que são esses hábitos. Habits, as Ellen White says it, are actions repeated. Tal como Ellen White diz, os hábitos são ações repetidas. I refer to the book, The Power of Habit. E eu me referi ao livro O Poder do Hábito, where this concept is depicted. onde esse conceito aqui é ilustrado. You have a person which comes to a trigger point. Nós temos uma pessoa que tem um gatilho. That trigger starts a routine, the repeated action. Esse gatilho, ele começa uma rotina que é algo repetido, uma ação repetida. And then you get the reward. E depois a gente tem a recompensa. So this is where the most fundamental problem is. E é aqui que se encontra o problema fundamental. Habits formed since many years, sometimes decades. Hábitos, eles se formam através de vários anos e às vezes até décadas. Sit so deep or so strongly in our brain. E isso fica tão fortemente no nosso cérebro. That for us it seems impossible to change them. Que para nós parece impossível mudar isso. Even if we have knowledge that we should change. Mesmo quando a gente tem conhecimento que a gente deve mudar. It's because our brain goes so quickly on autopilot. É porque o nosso cérebro rapidamente vai para o modo piloto automático. That for us it seems impossible to change the routine. Que para nós parece impossível mudar a rotina. But science tells us. Mas a ciência nos diz. That it is possible. Que é possível. When you come to the trigger, you have a split of a moment. Quando você chega ao gatilho e você tem esse pequeno momento. Where you can exercise what? Onde você pode exercitar o quê? So you can write in the chat. I think the chat is open. Yes, the will. A sua vontade.
So you can exercise the will. Então, você pode exercitar a sua vontade. So that brings us to the next thing we need to understand. Então, isso nos leva para a próxima coisa que nós precisamos entender. After we need to know how characters put together, Depois de saber como o nosso caráter é formado, how habits work, como os hábitos funcionam, we also mentioned we need to self-analyze. nós também mencionamos que nós precisamos nos autoanalisar. I'll add that here. Eu vou adicionar isso aqui. If you know you have a bad habit, Por exemplo, se você sabe que você tem um hábito ruim, you often are aware of the routine. muitas vezes você também tem noção da sua rotina. But what you actually need to examine is what triggers the routine. Mas, na verdade, o que você precisa examinar é o que te dá esse gatilho para você ter essa rotina. So when you know you have a bad habit, E quando você sabe que você tem um hábito ruim, be a bit more of a student of prophecy. seja um pouquinho mais de um aluno ou estudante de profecia And dig a little bit deeper e cave um pouquinho mais profundo. and find a trigger. E encontre esse gatilho. When you have found a trigger, Quando você encontra esse gatilho, examine yourself se examine and you will realize that there is some split of a moment where you can quickly decide. e você vai entender que existe um pequeno momento onde você consegue tomar uma decisão. And use your willpower. E então você consegue exercitar o poder da vontade. So my suggestion yesterday, in my first presentation, Então, a minha sugestão ontem, na minha primeira apresentação, was that we need to understand more about the will. foi que a gente precisa entender mais sobre a vontade. And it is in this generation E é nessa geração that science is understanding more how our will works. em que a ciência está entendendo cada vez mais como funciona a vontade. Especially because of the technical advancement we have since 1989. Principalmente com essas evoluções tecnológicas que nós temos já desde 1989. So, and this all comes from what this person who wants to go to heaven is needing, excuse me, is needing to understand is the nature of man. Então, essa pessoa aqui que quer ir para o céu, o que ela precisa entender é a natureza do homem. So, but yesterday I ended with one question. Mas ontem eu terminei com uma pergunta. Who remembers with what I ended my first presentation? Quem lembra qual foi a pergunta? I said, one thing is missing. Eu disse, algo está faltando. These are the steps how to change, Esses são os passos como mudar. but something is missing. Mas algo está faltando. If I know how to change, Se eu sei o que mudar, yeah, perfect. I see people write it into the chat. If I know how to change, that's great. Most people don't know how to change. se eu sei como mudar isso, maravilhoso. Mas a maior parte das pessoas não sabe como fazer essa mudança. But we have a problem if we don't understand in what do we actually change into? O What should we problema become? é que a gente não sabe em que mudar, o que a gente deveria se transformar, quem a gente deveria ser. So we understand that we need to have the right habits. Então, a gente precisa entender que a gente precisa ter os hábitos corretos. So the right habits will form the right character, Então, hábitos corretos vão formar um caráter correto. and the right character will give us the seal of God, O caráter correto nos dá o selo de Deus. and the right character gets us to heaven. Então, o caráter correto nos leva até ao céu. So what should I focus on? Então, em que eu devo me focar? The right habits. Hábitos corretos. But now the question should be, what are the right habits?
Mas agora a pergunta deve ser: quais são os hábitos corretos? What are the right Quais habits? são os hábitos corretos? So that's our problem. Então, esse é o nosso problema. And now my question is, in order to know what habits I need or should have, what do I need? E agora, então, para saber que hábitos eu devo ter, o que eu preciso? You can write in the chat. So what do I need Então, o que eu preciso if I want to have the correct habits? se eu quero ter os exemplos os hábitos corretos? Example of Christ, I would not say so. A model, right thoughts. Modelo, pensamentos corretos, eu não diria que é o exemplo de Methodology, regras, light from heaven, metodologia, luz do understanding, céu, entendimento, discernment, knowledge. discernimento, conhecimento. São as respostas Okay, no chat. it's not the answer I'm looking for. Essas não são as respostas que eu estou procurando. I'll change that so I save a bit more space. So the habit, Então, correct habits. o hábito correto, os hábitos corretos. In order to form correct habits, para formar hábitos corretos, I need someone, or someone said it now, I need someone or something to tell me what is right and what is wrong. Eu preciso de algo ou de alguém para me mostrar o que é certo ou o que é errado. Does everyone agree? We need someone Será que or todos something concordam de que a gente precisa de alguém ou de alguma coisa which tells us this is right and that is wrong. que nos diz isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. And based upon that understanding, we can say, okay, this habit is correct and this habit is wrong. E assim a gente pode dizer, esse hábito é correto e esse é o certo. So, and if someone or something tells us if something is right or wrong, how would we call that in society? Então, se alguém nos diz que esse hábito é correto ou errado, o que a gente chama isso na sociedade? Morality. Muitos estão respondendo aqui no chat moralidade. Laws. Leis. A teacher. O professor. I would suggest. E eu vou sugerir. A moral standard. Estandarte moral. You need a moral standard. Você precisa de estandarte moral, um exemplo moral. Tells you this is right, this is wrong. Que te diz isso aqui é o certo e isso aqui é o errado. And based upon this standard, you can examine your life. Baseado nesse modelo, você consegue examinar a sua vida. And you can see, okay, what needs to change? What habits are not correct in my life? E você então consegue ver o que eu preciso mudar, que hábitos não são corretos na minha vida. So this is what is missing. Então, isso é o que está em falta. So we need, we understand how we can change. Então, a gente entende como a gente deve mudar. The nature of man is helping us with that. A natureza do homem nos ajuda com isso. That's one part of the story. Essa é uma parte da história. The second part we need, this one here. Mas a segunda parte a gente precisa essa aqui. Is to know into what do I need to change into. É saber em que eu devo me transformar. If I want to form the right habits, se eu quero formar os hábitos corretos, I need to know what are right habits, what are wrong habits. Saber o que são hábitos corretos ou hábitos errados. And that's the moral standard.
E esse é o padrão moral. So there's a piece of paper Então, você tem aqui um pedaço de papel, like a document, como um documento, and on there e nesse papel ou esse documento, it tells us what is right, what is wrong. o que está certo e o que está errado. O que é certo ou o que é errado. Right and wrong. Então, nós temos o correto e o errado. So obviously that's just a parable. E claro que isso é apenas uma parábola. This document is just a parable for a moral standard. Esse documento é apenas uma parábola para esse documento moral. So the next question is, Então, a próxima pergunta é: when we accept that we need a moral standard, quando a gente aceita que precisa desse padrão moral, we face a estandarte, big problem. a gente enfrenta um grande problema. Why do we face a big problem? Por que a gente enfrenta um grande problema? What's the problem with the moral standard? Qual é o problema com esse padrão moral? Morals can be subjective. Coisas morais, elas podem ser subjetivas. Whose standards? Whose morals? Moralidade de quem? Biasm. Pode ser preconceitos. So when we see, okay, we need a moral Viés, standard, perdão. Quando a gente vê que a gente precisa desse padrão moral, we face the problem. a What, gente enfrenta whose esse moral problema standard do we want to obtain? de quem a gente quer pegar esse padrão moral. So there needs to be something, Então, precisa haver algo, someone or something, alguém ou alguma coisa who's influencing the moral standard. que está influenciando esse padrão moral. There must be something here, question mark, Precisa haver aqui alguma coisa que é esse ponto de interrogação which is setting up the moral standard que está construindo esse padrão moral by which the believer needs to walk by or act by. pelo qual o crente deve agir ou caminhar sobre esse padrão. Do we agree so far? Todos concordam até aqui? In order to form the right habits, we need a moral standard. Para formar, então, um caráter correto, a gente precisa de um padrão moral. And there needs to be someone or something behind the moral standard to say what is right and wrong, E a gente making up the precisa moral ter standard. algo ou alguém por trás desse padrão moral, nos dizendo o que é correto e o que é errado. And now my next question would be, E agora a minha próxima pergunta seria: what do you want me to fill in here in the question mark? o que vocês querem que eu preencha aqui nesse ponto de interrogação? Do you want to set up this moral standard? Quem você quer colocar aqui ou dizer que é esse padrão moral? Jesus. Jesus. So already in my God, okay, Deus. Christ, methodology. Metodologia, Cristo. I can tell who has been in my classes before. Dá para Radical ver quem feminist. esteve nas minhas aulas. Aqui também responderam feministas radicais. So the question, or in order to fill this question mark in, Então, para a gente conseguir preencher esse ponto de interrogação, you need to understand first você primeiro precisa entender who you are. quem você é. If you're a Catholic, Se você é católico, who will be quem você vai colocar aqui? in the Catholic Church, who makes the moral standard? Na Igreja Católica, quem é que faz esse padrão moral, esse documento?
the Pope. o Papa. So if you're Protestant, you will put someone else here. Então, se você é protestante, você vai colocar uma outra pessoa aqui. If you're Hindu or Buddhist, something else goes in here. Se você é budista ou você é hindu, você vai colocar uma outra coisa aqui. So what I want us to see is O que eu quero que a gente veja é every religion cada religião ou toda religião has their own moral standard. tem o seu próprio padrão moral. Even society has their own moral standard. E até a sociedade tem o seu padrão moral. So these steps are very common. That's not something I've made up. Esses passos são algo bastante comum, não é algo que eu inventei. It's natural. É algo natural. If you want to form the right habits, you need to have a standard. Se você quer formar hábitos corretos, você precisa então ter esse padrão correto. And you need to trust someone who is setting up this moral standard. E você precisa confiar em alguém que está construindo esse padrão moral. And I said, you need to know who you are. E eu então disse, você precisa saber quem você é. Because if I would place here Seventh-day Adventist, Porque se, por exemplo, eu colocasse aqui adventistas do sétimo dia, so I'm a Seventh-day Adventist church member, se eu sou um membro da igreja adventista do sétimo dia, and I mean that I'm like following the conference, e eu me refiro a seguir a conferência, who's making for me the moral standard? quem está então fazendo para mim ou criando esse padrão moral? What would I write into that slot here? O que eu vou escrever aqui? Leadership, Protestant, A liderança, o protestantismo, a conferência. Yes, the conference, Ted Wilson. Certo, a conferência, o Ted Wilson. Let's go to Ted Wilson. Vamos para Ted Wilson. A conservative. Que é um conservador. Where is he getting the moral standard from? De onde é que ele tira esse padrão moral? Because what he will do is just, he will say, here, I'm reading this, Porque and that's the moral standard. Eu estou lendo isso aqui e esse é o padrão moral. Perfect. It's the Bible and Ellen White. Perfeito. É a Bíblia e Ellen White. So the Bible and Ellen G. White. A Bíblia, então, e Ellen White Give the moral standard dão esse padrão moral by which we know if a habit is right or wrong. Sabendo se esse hábito é correto ou não. So let's do an example now. Então agora vamos fazer um exemplo. I'll take a different color. So Eu vou Ellen usar uma White cor says, diferente. Ellen White então diz: women are not allowed to wear pants. mulheres não são permitidas usar calça. So Ellen White writes that. Então Ellen White escreve isso. Part of the moral standard. Faz parte desse padrão moral. Now I'm here. E agora eu estou aqui. I'm a Seventh-day Adventist. Eu sou uma adventista do sétimo dia. I believe in the moral standard. Eu acredito nesse padrão moral. The moral standard given to me, I accept to be of God and Christ. E esse padrão moral eu aceito que seja de Cristo ou de Deus. So in a moral standard, it says women, no pants. Então, nesse padrão moral diz que as mulheres não podem usar calça. So what should I do? Então, o que eu devo fazer? If I want to go to heaven and I take this route here, Se eu quero ir para o céu e eu quero seguir essa rota aqui, what should I do now?
O que eu devo fazer agora? So let me remind you that we're doing an example. Deixem eu lembrar que eu estou apenas mostrando um exemplo. I should leave the room real quick. Eu deveria ir para o quarto ali, bem rápido. And I should put a dress on instead of my pants. E eu devo então colocar um vestido em vez das minhas calças. So do we see how this works? Então vocês conseguem ver como isso aqui funciona? Is conservative Adventism correct in saying women no pants? Será que o conservadorismo adventista está correto em dizer as mulheres não podem usar calça? Yes, they are. Sim, eles estão. Why? Por quê? Because instead of fighting just their moral standard, Porque em vez de lutar contra o seu padrão moral, we should understand how they think. a gente deve entender como eles pensam. They are just following these steps, just as we would. Eles apenas estão seguindo esses passos tal como nós faríamos. What's the difference between the movement and the conference church? Qual a diferença entre o movimento e a conferência? If I want to change here something, Se eu quero mudar algo aqui, what would I change? o que eu iria mudar? This, or that? Eu vou mudar os meus hábitos, o meu padrão moral ou o entendimento da Bíblia ou Ellen White? Do I want to change 1, 2, or 3? Just write a number into the chat. Será que eu vou mudar o primeiro, que é os hábitos, o segundo, que é o padrão moral, ou o terceiro, que é a Bíblia e Ellen White? Escrevam aqui no chat. Praise the Lord. Almost everyone said 3. Amém. Quase todas as pessoas disseram 3. So some said 2. Mas algumas pessoas disseram que é o 2. Why would we do that? Por que a gente faria isso? Because we would say wearing no pants or forbidding pants is wrong. Porque a gente diria que proibir o uso da calça está errado. And what we want to do is then we want to fight people and say, this is wrong, your moral standard is wrong. E o que a gente quer fazer é brigar com as pessoas e dizer, o seu padrão moral está errado. And even if that argument is correct, E mesmo que esse argumento eu esteja correto, that this moral standard is outdated, de que esse padrão moral ele está desatualizado, we should not fight here. a gente não deveria lutar nesse aqui, que é o padrão moral. We should fight here. Nós deveríamos lutar com isso aqui, que é a Bíblia e Ellen White. That's the root of the problem. Aí é que está a raiz do problema. Don't fight people by their moral standard, Não lute contra as pessoas por causa do seu padrão moral, because they will harden their position, porque elas vão cada vez endurecer mais a forma de pensar, because they believe in what? porque elas acreditam no quê? What do we call this? What the conference church does? O que a gente chama isso? O que a conferência faz com isso? And this movement also has some of the people in this movement also have a big problem with. Yes. As pessoas nesse movimento também têm um problema com isso. The problem is, thus saith the Lord. O problema é o assim diz o Senhor. So, a conference church Adventist will uphold her moral standard. Adventista conservador, ele vai cada vez mais levantar o seu padrão moral. Because they believe in a thus saith the Lord. Porque eles creem no assim diz o Senhor. And every attempt to fight this, e de cada vez que eles tentam lutar contra isso, they will o padrão defend this. moral, eles vão acabar defendendo isso aqui, que é o assim diz o Senhor. You know what they say then? E vocês sabem o que eles dizem depois disso? When you fight that women can wear pants,
Quando você luta e diz que as mulheres sim podem usar calça, they will come and say, e eles vêm e dizem, thus saith the Lord, assim diz o Senhor, and here I stand as Luther did, e aqui eu estou, tal como Martim Lutero, and the whole world is against me, e todo mundo está contra mim, but I cannot do differently, Lord help me. e eu não consigo fazer de forma diferente, então que o Senhor me ajude. Instead of focusing here, let's focus here. Ao invés de focar nisso que é o padrão moral, vamos focar nisso aqui, que é o assim diz o Senhor, a Bíblia ou Ellen White. Because when you're able to change the input for the moral standard, Porque quando você começa a mudar agora essa perspectiva do padrão moral, if you get people to question their input to the moral standard, se você agora tem pessoas para questionar essa entrada para o que é esse padrão moral, what will automatically change? o que muda automaticamente? 1, 2, 3. What will change? Primeiro, segundo ou terceiro, o que vai mudar? The second one will O change, segundo muda. and our fight will be more efficient. E a nossa luta, ela se torna mais eficiente. So now we're Então, not a Conference Seventh-day Adventist. agora nós não fazemos mais parte dessa conferência da Igreja Adventista. Now we are a present truth believer. Mas agora nós somos um crente da verdade presente. A member of this movement. E somos membros desse movimento. So I write here present truth. Então, eu vou escrever aqui verdade presente. And now, what is our input for the moral standard? E agora, então, qual é essa entrada para esse padrão moral? And now it gets tricky. E aqui é que agora se complica. Because I wiped out Ellen White in the Bible. Porque eu escrevi Ellen White e a Bíblia. So someone says Jesus Christ. Então, alguém disse aqui Jesus Cristo. As I said in my first presentation, Tal como eu mencionei na minha primeira apresentação, the answer for all these questions I've asked is always Christ. a resposta para essas perguntas que eu fiz é sempre Cristo. But we need to remember that we are required to be teachers. Mas a gente precisa lembrar que é requerido de nós sermos professores. And we need to be prophetically adults. E a gente precisa ser profeticamente adulto. Where I think we should give a more grounded, more deeper answer than only Jesus Christ. E eu acho que a gente precisa dar uma resposta muito mais elaborada, muito mais profunda do que apenas dizer Jesus Cristo. Isso seria uma resposta simples. So meanwhile, a lot of people have given answers for here. Muitas pessoas deram algumas respostas para o que a gente coloca aqui, onde está a verdade presente. We as present truth, Nós, como essa believers, verdade presente, esses crentes na verdade presente, what makes up our moral standard? o que cria esse nosso padrão moral? It's lines São as linhas and methodology. e a metodologia. And what do the lines and methodology do? E o que as linhas e a metodologia elas fazem? Now we have a problem Porque with agora nós temos um problema the conference church. com a conferência da igreja. What did I just wipe out? O que eu acabei de apagar? I wiped out the Bible and spirit of prophecy. Eu acabei de apagar o que estava escrito, que era a Bíblia e espírito de profecia. So what are we being accused of? Então, o que nós estamos sendo acusados de fazer? We are being accused of Nós that estamos we sendo acusados de throw out the Bible and Ellen White. que nós jogamos fora a Bíblia
e Ellen White? We take the lines and the methodologies Nós pegamos na linha e na metodologia who set up our moral standard, que criam o nosso padrão moral. but what do the lines and methodology do? E o que as linhas e a metodologia fazem? What do they interpret? O que elas interpretam? The Bible and Ellen White. A Bíblia e Ellen White. I put Bible and Ellen White here. Vou colocar Bíblia e Ellen White aqui. We're not throwing the Bible and Ellen White out. Então, nós não estamos jogando fora a Bíblia e Ellen White. We're changing our method. Nós estamos mudando o nosso método. It's not any longer a thus saith the Lord. Não é mais sobre assim diz o Senhor, but it is a thus saith the lines and methodology. Mas é assim dizem as linhas e a metodologia. So this is a very simple graph. Então isso seria gráfico bem simples, but it is a very fundamental, important truth. Mas é uma verdade bem fundamental e necessária, bem importante. Because what is the ultimate question? Porque qual é a pergunta? Where lies the ultimate fight? Onde está a nossa luta? Is it the 1, 2 or 3? Será que é no primeiro, segundo ou terceiro? Nos hábitos, no padrão ou na verdade presente? I'm waiting till some respond more. 1, 2 or 3? What is the ultimate fight? Qual é a luta? So most say 1 or 3. Some say 2. A maioria diz 1 ou 3 e alguns dizem 2. So let me repeat. Então eu vou repetir novamente. Number 1 is its own struggle. We'll speak about in a moment. O número 1 tem a sua própria luta e nós vamos falar disso daqui a pouco. As I demonstrated with the women and no pants, tal como eu demonstrei com as mulheres e não ao uso de calça, I said that we often like to fight here. E eu disse que normalmente a gente gosta de lutar aqui. At number 2. No número 2. We fight over what is written on the moral standard. A gente luta com o que está escrito nesse padrão moral. And the problem is you speak. The problem is you, as a member of this movement, you speak with a Protestant person. Mas o problema é que você, sendo membro desse movimento, você vai e conversa com alguém que é protestante. And you look at your moral standard. Você olha para o seu padrão moral. And you say, that's wrong. E você diz, isso está errado. And your Protestant conversation partner is looking at her moral standard. E a pessoa que é protestante, com quem você está conversando, olha para o seu padrão moral, seu próprio padrão moral protestante. And says, this is right. E diz, isso aqui está correto. And both claim that their moral standard is the right one, and that's what God wants, and that's how it is to be like Christ. E ambos ficam ali debatendo que o padrão moral de cada um é o que está correto, é o que Cristo quer, é assim que deveria ser. So I'm suggesting. Então eu estou sugerindo that the fundamental fight is at number 3. De que essa luta fundamental está no ponto número 3, que é as linhas metodologias. How readest thou? É como a gente lê a Bíblia e Ellen White. What do we accept as inspiration for the moral standard? O que a gente aceita como inspiração para criar esse padrão moral? Let's come back to our example. Vamos voltar então para o nosso exemplo. You and your Protestant neighbor.
Você e a pessoa que está do seu lado, que é protestante, seu vizinho Now you go protestante. and you fight number 3. Agora você vai e você começa a brigar com esse ponto número 3. Sobre o ponto número 3. You make this person question the inspiration for the moral standard. Você começa agora a questionar essa pessoa em relação ao entendimento que eles têm desse padrão moral. And when you get the person to agree, quando você consegue fazer que a pessoa concorde com você, step number 2 will be much more easy. O passo número 2 vai ser muito mais fácil. Você pega no terceiro passo para tentar entender o segundo passo, para aceitar esse padrão moral. Thank you, to understand or accept the moral standard. Para entender ou aceitar esse padrão moral. I hope this was more clear now. Eu espero que agora tenha sido mais esclarecedor. All 3 points are fights. Todos esses 3 pontos, eles são pontos de luta. But if we want to be efficient, mas se a gente quer ser eficiente, the first thing we should make sure is what is our inspiration for the moral standard? A primeira coisa que a gente deve se certificar é qual é a nossa inspiração para esse padrão moral. And what do you need to know if you want to fill in this third step here? E o que você precisa saber se você quer preencher esse terceiro passo? What question do you need to ask yourself? Que pergunta você deve fazer a si mesmo? Who am I? Quem sou eu? Am I a Catholic? Será que eu sou católico? Am I a Protestant? Sou protestante? Am I a Muslim? Sou muçulmano? Am I a Conference Church Adventist? Será que eu sou um adventista da estrutura da conferência da igreja? Or am I a present truth believer? Ou será que eu sou um crente na verdade presente? And if you say, I'm a member of this movement, e se você diz, eu sou um membro desse movimento, I'm a present truth believer, eu sou um crente na verdade presente, then what was the first thing God gave this movement? Então, qual foi a primeira coisa que Deus deu a esse movimento? So, time of the end. Tempo do fim. 1989. 1989. And in the first dispensation to 9/11. E na primeira dispensação para 11 de setembro. The increase of knowledge and the formalization. O aumento de conhecimento e a formalização. What does God give this movement? O que Deus dá a esse movimento? He gives them line upon line. Ele dá linha sobre linha. And gives them the start of the importance of methodology. E dá o início do começo, que é a importância da metodologia. Otherwise, we would have not come to this date, 1989. Ellen White não teria chegado a essa data, 1989. So I know that we put the Time of the End magazine here, Daniel 11, 40-45. Eu sei que nós colocamos a revista aqui do Tempo do Fim, que é Daniel 11, 40-45. And I do not want to undermine this. Eu não quero subestimar isso. I'm just emphasizing the second subject of this dispensation today. Mas eu quero falar do segundo assunto da dispensação do dia de hoje. The increase of knowledge o aumento de conhecimento das linhas de reforma, as well as the pamphlet Prophetic Lines, where you had the reform lines put into writing. Onde nós tivemos as linhas de reforma sendo colocadas em escrito. My emphasis today is. Então a minha ênfase hoje é. What is the first thing God makes sure that his people understand when he is starting to gather them?
Qual é a primeira coisa que Deus se certifica que as pessoas entendem quando Ele começa a juntá-las? He makes sure that we can fill in this spot here. Ele se certifica que a gente consegue preencher esse ponto aqui das linhas. What is our source of inspiration for us today? Qual é a fonte de inspiração para nós hoje? What's our methodology to approach the Bible, Ellen White, and history? Qual é a nossa metodologia para a gente abordar a Bíblia, Ellen White e história? It was the most fundamental thing. Foi a coisa fundamental. If we're not sure on this point, Se a gente não tem certeza a esse ponto, we will fail here. We're a not gente going vai to falhar accept it. aqui. A gente não vai aceitar. And if we have a wrong moral standard, E se a gente tem um padrão moral incorreto, we will form wrong habits. a gente vai começar a formar hábitos incorretos. And wrong habits E hábitos errados don't get us to heaven. não nos levam ao céu. So it's very important that we understand how we get to heaven. Então é muito importante a gente entender como a gente chega ao céu. We do not have a message which is just in YouTube and on camp meetings. A gente não tem uma mensagem que apenas está no YouTube ou durante as campais. We have a living message, A gente tem uma mensagem que é viva. the living testimony. A gente tem esse testemunho verdadeiro, Divinity and testemunho humanity vivo, combined. que é a divindade e a humanidade juntas. We've struggled long enough to Nós- not put the message in our life. Já passamos dificuldade suficiente por não aplicarmos a mensagem nas nossas vidas. God has given us tools and steps in order to bring this message effectively in our lives. E Deus já nos dá as ferramentas para a gente fazer disso algo efetivo nas nossas vidas. But this is not enough Mas isso aqui não é o suficiente. if our moral standard says that women are not allowed to wear pants. Se o nosso padrão moral diz que as mulheres não são permitidas usar calça. Because you will go through all these steps, but you will form the wrong habits. Porque você até pode passar por todos esses passos aqui, mas você vai criar hábitos errados. That's why we need to have this. Por isso que a gente precisa ter isso. We need to make sure what is our foundation. A gente precisa se certificar o que é a nossa fundação. Nosso What's our fundamento. inspiration for our moral standard? Qual é a nossa inspiração para nosso padrão moral? O que nos inspira, nos leva a esse padrão moral? I don't think it's a coincidence E eu não acho que é coincidência that God gives us first eyes or the understanding of how to approach his word, que Deus nos dá primeiro o entendimento de como abordar a sua palavra. in 2007, Em 2017, Nature of Man, nos dá a natureza do homem. he teaches us how it works, Ele nos ensina como isso funciona. and then E depois, what happens in 2018 forward. o que acontece de 2018 em diante? What happens? O que acontece? Equality? Igualdade. Someone else writing? Alguém Midnight mais Cry está Message? escrevendo a mensagem do clamor da meia-noite? Midnight Cry message? And what Clamor da does the meia-noite é Midnight essa Cry message do? E o que a mensagem do clamor da meia-noite faz? So this is 2017, The Nature of Man. Okay, so 2018, the Midnight Cry message comes and it changes what? Então, em 2018, essa mensagem do clamor da meia-noite vem e ela muda o quê? This is changed. Isso aqui muda. The input
of the moral standard, and the moral standard is changed. A introdução ao padrão moral. Esse padrão moral é o que muda. So think about it. God takes 30 years Então pense sobre isso. Deus demora 30 anos where he first tries to hammer into us that we need to study this way. e ele tenta colocar em nós, martelar em nós, que a gente precisa estudar dessa forma. And then he prepares us and says, this is how you change. E depois ele nos prepara e ele diz, é assim que vocês mudam. And the last thing, E a última coisa, he says, okay, now we change the moral standard. ele diz, ok, então agora nós mudamos esse padrão moral And is testing us on these two things. e esse padrão moral vai nos testar nessas duas coisas aqui. Ele nos testa Because in nessas duas coisas. 2019, Vai para 2019, when Elder Parminder is in Germany at the International Camp Meeting, onde o ancião Parminda está na Campal Internacional, and says, women, you need to wear pants as a sign of equality. e ele diz, mulheres, vocês precisam usar calça como um sinal de igualdade. And we are starting to ordain women, E a gente começa a ordenar mulheres, and we're starting to understand and act upon equality. e a gente começa a agir sobre esse princípio de igualdade. What are you being tested on? E você está, então, sendo testado no quê? You're being tested on if you understood and accepted line upon line and methodology. Você está sendo testado para ver se você entende linha sobre linha e metodologia. Because many believed and many confessed to believe this to be their foundation, Porque muitos confessam que isso aqui, a metodologia e as linhas, são a sua crença. but when God came to the point where he said, okay, now let's change, let's have this character change you need for heaven, Mas quando Deus vem e diz, vamos então obter essa mudança de caráter que você precisa para chegar até o céu, which as Adventists we're preaching since 160 years, que como adventistas nós pregamos há 160 anos, and he says, okay, let's change now. e então o Senhor diz, ok, agora vamos mudar. What do people change again? O que as pessoas mudam? 2019, 2019, do they change? The moral standard has changed. será que o padrão moral é o que muda? And now do people change number 1 or number 3? Então agora as pessoas mudam o número 1 ou o 3? Os hábitos ou a question. metodologia? It's a trick question. Uma pergunta capciosa. What do you think? 1 or 3? O que vocês acham? 1 ou 3? Both. Ambos. Because how many groups are being created? Porque quantos grupos estão sendo criados? The everlasting gospel creates how many groups? O Evangelho Eterno cria quantos grupos? 2. 2. So in 2019, when the moral standard is set, Então, em 2019, quando é colocado esse padrão moral, you have those people who believe in the foundation, nós temos essas pessoas que creem no fundamento, accept the moral standard. eles aceitam esse padrão moral. What's the conclusion thereof? E qual é a conclusão disso? I need to put pants on. Eu tenho que vestir calça. I need to change the habit. Eu preciso mudar os hábitos. But the other group Mas o outro grupo, who does not agree with the standard, que não concorda com esse padrão, they will change number 3. eles vão mudar número 3. They will suddenly say, E, de repente, eles vão começar a dizer, but Ellen White says, mas a Ellen White diz, and the Bible says, e a Bíblia diz, and people who have a problem with this moral standard, e as pessoas têm um problema com esse padrão moral, which is a result of God's process of calling out his church from Laodicea,
que é o processo de Deus chamando o seu povo a sair de Laodiceia. They're starting to doubt this again and throw it out. E novamente eles começam a duvidar disso aqui, as linhas de metodologia, e jogar isso fora. And they return to a thus saith the Lord. E eles então querem voltar para um assim diz o Senhor. Or as we would say when we use a Bible verse, Ou então, como nós diríamos quando a gente usa um verso bíblico, the dog returns to his vomit. o cachorro retornando para o seu vômito. So we need both. Então, a gente precisa dos dois. We need the change to know how to change. A gente precisa da mudança, saber como mudar. We need to know what it means to have a new heart and how to get it. A gente precisa saber como obter um novo coração. And we need to practice this here. E a gente precisa praticar isso aqui, padrão moral. But on the other hand, this is nothing Mas, if we get this wrong. por outro lado, isso aqui não vale de nada se a gente tem isso errado, as linhas de metodologia. Because if we do not have the right, correct foundation in how to read, Porque se a gente não tem o fundamento correto de como ler, we will have a wrong moral standard a gente vai ter um padrão moral errado and therefore practice the wrong habits, e assim praticar hábitos errados. and we will be lost. E assim a gente se perde. So it's important to know what's the inspiration for our moral standard. Então é importante saber o que nos inspira, a formar esse padrão moral. And then we need to live according to that standard. E depois então a gente precisa viver de acordo com esse padrão. And that's another problem we have. E esse é um outro problema que a gente tem. We have many problems. A gente tem vários problemas. So either we don't put the message into our life, Então, ou a gente não aplica a mensagem nas nossas vidas, we don't know how, a gente não sabe como, we stay ignorant even though we should already know, a gente se mantém em ignorância, embora a gente já devesse saber, or we do not take this as our foundation, ou a gente não pega nisso como o nosso fundamento, a nossa fundação, and we return to it, thus saith the Lord, e a gente volta a um assim diz o Senhor, or we accept all of this, ou então a gente aceita tudo isso aqui, and what don't we do? e o que a gente não faz? We don't do this step here. A gente não faz esse passo aqui. We profess to believe in alliance and methodology. A gente diz crer nas linhas e metodologia. We profess to believe in the moral standard the alliance and methodology gives us. A gente diz que a gente crê nesse estandarte, nesse padrão moral que as linhas nos dão. What we don't do is the following. Mas a gente não faz o seguinte. We're not comparing and contrasting our life with the moral standard. A gente não compara e contrasta a nossa vida com esse padrão moral. And in order to compare and contrast our life with the moral standard, para a gente poder comparar e contrastar a nossa vida com esse padrão moral, which is set up by the Midnight Cry message, que é formada por a mensagem do clamor da meia-noite, what is the message good for us? a mensagem, então, é boa para a gente em quê? If we don't do this last step. Se a gente não toma esse último passo, se a gente não dá esse último passo. So we need to compare and contrast ourselves to the moral standard. Então, a gente precisa se comparar e contrastar junto desse padrão moral. But in order to do that work of compare and contrast, what two things do we need to know? Mas para fazer esse trabalho de comparar e contrastar, que duas coisas nós precisamos saber? There are two things we need to know. If we want to compare and Se a contrast, gente quer comparar e contrastar,
We need to know the moral standard, A gente precisa conhecer esse padrão moral and we need to know ourselves. e a gente também precisa se conhecer. If I want to compare and contrast, but I don't know what the moral standard says, Se eu quero comparar e contrastar, mas eu não sei o que diz o padrão moral, and I don't look at to my life, I don't know my habits, e eu não olho para a minha vida, eu não conheço os meus hábitos, I can profess to accept the standard and lines and methodology. eu posso apenas professar que eu creio nas linhas e metodologia. But permanent tests, they used a nice graph. Mas Anciatess e Ancião Parminda costumam usar um gráfico bom, At every waymark, de que em cada marco you have this little loop. a gente tem a abertura da agulha. And we go through history and there's this thread. E a gente passa pela história e a gente traça a história. We follow the message A gente segue a mensagem because we're faithful members. porque nós somos membros fiéis, But at every waymark, that loop is getting smaller. mas em cada marco, cada vez mais essa entrada da agulha, ela se torna cada vez menor. It's like with artists in a circus. É como um artista no circo. They start with simple loops, Eles começam com as agulhas menores, as mais simples, and then take smaller ones, or they light them with fire to make it harder. e depois, cada vez mais, elas vão ficando pequenas e eles acendem o fogo para elas ficarem ainda mais duras. And it's the same what is happening here. E é a mesma coisa que está acontecendo aqui. So you can profess to believe in that, Então, você pode professar crer nisso, but if you fail to compare and contrast, mas se você falha ao comparar e contrastar, to know the moral standard, to know yourself, conhecer esse estandarte moral e se conhecer a si mesmo, you eventually will come to a loop which is too small for you. eventualmente você chega a essa agulha, esse buraquinho que é pequeno demais para você. And I hope that no one will come to that point in his life or her life. E eu espero que ninguém chegue a esse ponto na sua vida. Let's not be blind. Que a gente não seja cego. Let's be straightforward and call it by its rightful name. Vamos ser diretos e chamar isso aqui pelo nome. Don't try to sugarcoat it and make nice names around it. Não tente adoçar a situação e colocar nomes mais delicados ou melhores para essa situação. Both things go together, hand in hand. As duas coisas, elas estão juntas, de mãos dadas. We need to believe in the source of inspiration, in the moral standard, and compare and contrast it with our life. A gente precisa entender a fonte de informação desse padrão moral e comparar isso com a nossa vida. And we need to use the tools God has given us to examine our life and change our character. E a gente precisa usar as ferramentas que Deus nos deu para mudar a nossa vida e então mudar o nosso caráter. And the first step is to have knowledge. E o primeiro passo é ter conhecimento. Knowledge makes us grow, Conhecimento é o que nos faz crescer. but it depends if we take our education and put it also into actions and repeat those actions. Mas depende se a gente vai pegar nesses hábitos e repeti-los e fazer deles ações. Our standard is equality. O nosso padrão ela é a igualdade. Let's form the right habits Vamos então formar os hábitos corretos in practicing equality. ao praticar a igualdade. But the problem is, in order to practice knowledge, practice equality, you need to understand equality. Mas para você poder praticar a igualdade, você precisa entender o que é essa igualdade. And this is what Elder Tess has said or mentioned yesterday again.
E é isso que a anciã Tessie mencionou novamente na palestra de ontem à noite. First it's easy, then it gets hard. Primeiro parece fácil, mas depois se torna mais difícil. We're not called to have an easy walk to heaven. A gente não foi chamado para ter uma caminhada fácil até o céu. We're not called to have a surface faith. A gente não foi chamado para ter uma fé superficial. We're not called to give just simple answers. A gente não foi chamado a dar respostas simples. We are called to be prophetically adults, Nós fomos chamados a ser profeticamente adultos. to understand the context and its depth. Entender o contexto na sua profundidade. So we should expect that our message is getting more complex as we continue. Então, a gente deveria esperar que a nossa mensagem se torne cada vez mais complexa à medida que a gente avança. And that means our moral standard will get more complex. Isso significa que o nosso padrão moral ele se torna também cada vez mais complexo. I will just take a couple more minutes to finish my point. I'm Eu getting vou over time now. usar alguns minutos a mais só para terminar o meu ponto. And the problem is, as our moral standard is developing and getting more fine-tuned, O problema é que, à medida que o nosso padrão moral ele está se desenvolvendo, está se refinando, these loops get smaller and smaller. essas agulhas cada vez mais se tornam pequenas. And we talked about it in my first presentation. A gente falou sobre isso na minha primeira apresentação. Where is it still comfortable? Onde é que isso é confortável? The smaller the loop gets, the more stressful and uncomfortable it gets. Quanto mais a agulha se torna pequena, as coisas cada vez mais são estressantes e mais desconfortáveis. Because your life, your habits will be more closely examined. Porque a sua vida e os seus hábitos eles vão ser examinados de forma mais próxima. If they're according with the moral standard of the Midnight Cry message. Se eles estão de acordo com esse padrão moral da mensagem do Clamor da Meia-Noite. And how does this make us feel? E como é que isso nos faz sentir? Feelings. How does Sentimentos. this make us feel? Como é que isso nos faz sentir? Uncomfortable. Desconfortáveis. And when we feel uncomfortable E as quando a gente humans, se sente desconfortáveis como seres humanos, we are tending towards to change everything but ourselves. a gente tem tendência a querer mudar tudo menos a nós mesmos. So my call is stop trying to change the message, excuse me, Então, parem de tentar mudar a mensagem, by saying, oh, this is not according to Ellen White. dizendo, isso não está de acordo com Ellen White. Stop trying to smooth down the moral standard Parem de tentar suavizar esse padrão moral and let's feel uncomfortable. e vamos nos sentir desconfortáveis. Because only if we feel uncomfortable, Porque só quando a gente se sente desconfortável, we might see the urgency of changing our habits. a gente começa a ver a urgência de mudar os nossos hábitos. And that is the message Adventism E essa é a mensagem que o adventismo não dá. So this is the message Adventism has waited for over 100 years. Então, essa é a mensagem que o adventismo tem esperado há mais de 100 anos. And in closing, I want to read a couple quotes. Para encerrar, eu gostaria de ler algumas citações. We want to go to heaven, we need the seal of God. Se a gente quer ir para o céu, a gente precisa ter o selo de Deus. It's quotes number 5 in the quote set I have. 5T 216 paragraph 2. Testemunho para a Igreja, volume 5, 216.2.
Testemunhos Now is da the time. Igreja, volume 5, 216.2. Now is the time to prepare. Agora é o tempo de preparar-nos. The seal of God will never be placed upon a forehead of an impure man or woman. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Couple sentences further on. All who receive the seal must be without spot before God, candidates for heaven. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Last day events, page 219, paragraph 4. Eventos finais, 219.4. The seal of God is only placed on people who are spotless. O selo de Deus apenas é colocado naqueles que estão sem mancha. How do we know if someone is spotless? Como é que a gente então sabe que alguém está sem mancha? By checking out the moral standard. Olhando para o padrão moral. No one is getting the seal of God who's not according to the moral standard. Ninguém recebe o selo de Deus se não estiver de acordo com o padrão moral. And people fight over what is the right moral standard. E as pessoas ainda estão lutando, querendo saber qual é o padrão moral correto. And we in this movement, because we're prophetically adult, should know what is the correct standard. Mas nós, nesse movimento, já deveremos saber qual é o padrão correto. What is the seal of God? Qual é o selo de Deus? Last day events, page 219, paragraph 4. Eventos finais, 219.4. It is not any seal or mark that can be seen, Não é algum selo ou marca que pode ser visto, but settling into the truth, both intellectually and spiritually, mas a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente. and what happens if you have settled yourself spiritually, intellectually into the truth? E o que acontece se você se estabelece tanto espiritualmente como intelectualmente? You will not be movable again. Você não vai se mover de novo. And then the shaking can come. E então a sacudidura pode vir. With COVID, we have the perfect example how this works. Com o Covid, a gente tem um exemplo perfeito de como isso funciona. You see two groups developing. Você vê dois grupos se desenvolvendo. People who want to get vaccinated, people who refuse to get vaccinated. A gente vê pessoas se vacinando e pessoas recusando ser vacinadas. And as time is going on, E à medida que o tempo vai avançando, both sides, both groups harden their position. ambos os lados eles endurecem as suas posições. So the group of people who are vaccinated, Então, o grupo de pessoas que está vacinado, when they meet a person who is unvaccinated, quando elas se encontram com alguém que não está vacinado, they most likely know that this person will not be convinced on the side of vaccines. certamente elas sabem que essas pessoas não vão ser convencidas em relação às vacinas. And it also goes the other way around. E isso também serve ao revés. And I'm saying this is about the moral standards, it's the same principle. E eu estou dizendo que em relação ao padrão moral é a mesma coisa. The seal of God, you settle into truth so much that you won't be moved anymore. Com o selo de Deus, você está tanto dentro da verdade que você não vai mais se mover. You are so strong in your faith that no one can come and convince you otherwise. A sua fé se torna tão forte que mais ninguém consegue te convencer do contrário. But it says intellectually and spiritually. Mas aqui menciona intelectualmente e espiritualmente. Intellectually, we need to understand this message. De forma intelectual, a gente precisa entender essa mensagem. Not just listen to it in and out. Não ouvir isso, tipo, entrar e sair. Intellectually understand it. Mas intelectualmente entender. And spiritually accept it, assent to it. E espiritualmente aceitar e ascender nisso. In closing,
Para encerrar, Messages to young people, mensagens aos jovens, page 100, paragraph 2. 100.2. Mensagens aos jovens, 100.2. I'm just reading from the middle of the paragraph, sorry. Remember this, Lembre-se disso. if you have made mistakes, Se você cometeu erros, you certainly gain a victory if you see these mistakes. você certamente ganha uma vitória se você consegue enxergar esses erros. And regard them as beacons of warning. E você usa isso como um aviso. Thus you turn your defeat into victory, E você tornar a sua derrota em vitória, disappointing the enemy and honoring your Redeemer. desapontando o inimigo e honrando o seu Redentor. We all have a long history of sexism. Todos nós temos uma longa história de sexismo. We are all victims of stereotypes. Todos somos vítimas de estereótipos. We have many mistakes on our list. E nós temos vários erros na nossa lista. But Ellen White gives us hope Mas Ellen White nos dá esperança that we can take these mistakes and turn them into victory que a gente pode pegar nesses erros e torná-los em vitória. by applying this year, Aplicando isso aqui, recognizing the trigger reconhecendo o and switch gatilho it. e mudando isso. And then you can have a victory versus being defeated. E depois você pode ter a vitória em vez de ser derrotado. Our message is not to make us comfortable. A nossa mensagem não é para a gente estar confortável. I read an article last night. Eu li um artigo ontem à noite. The title is 7 Huge Signs of Personal Growth. Que são os 7 passos maiores ao crescimento pessoal. Crescimento pessoal. 7 passos maiores ao crescimento pessoal. And in there, it describes these signs. E nesse artigo descreve os seguintes sinais. And I'm just drawing them into my study now. E eu estou colocando isso agora nos meus estudos. If you feel uncomfortable, Se você se sente desconfortável, if you discover things about yourself you never knew, se você tem descoberto coisas sobre você que você nem sequer sabia, if you begin to see things from a new perspective, se você começar a olhar coisas numa perspectiva diferente, if you start to let go of things that no longer belong in your life, se você começa a permitir essas coisas que jamais não têm lugar na sua vida, if others don't understand your change, se os outros não entendem a sua mudança, you know that what a struggle is, você sabe o que é dificuldade. you start to see a bigger, if you start to see a bigger picture, E se você começa a ver a imagem maior, and you take the risk to go down this path e você se arrisca a ir por esse caminho, based upon the Midnight Cry message, baseado na mensagem do clamor da meia-noite, then you have the correct feelings. então você tem os sentimentos corretos. Not comfortable feelings, Não sentimentos confortáveis, but feelings of a crisis mas sentimentos de crise and personal growth. e crescimento pessoal. Let's kneel down for a word of prayer. Vamos nos ajoelhar para uma oração. Dear Lord, we thank you for the Sabbath day, Querido Deus, nós te agradecemos por esse dia de sábado. and we thank you that we can gather around the world to hear your word. Agradecemos porque estamos reunidos ao redor do mundo para ouvir a tua palavra. And we thank you what patience you've had with this movement and with us, Agradecemos pela paciência que o Senhor tem com esse movimento e conosco. that you have done everything possible to do it in the right order and make it easy for us.
E o Senhor tem feito todos os possíveis para colocar isso na ordem correta e fazer as coisas mais simples para nós. We only need to trust the lines. A gente apenas precisa confiar nas linhas. But Lord, we come to this point where the lines challenge our daily life. Mas, Senhor, nós chegamos a esse ponto onde as linhas desafiam o nosso dia a dia. Because the moral standard is setting high goals. Porque esse padrão moral, ele coloca um estandarte alto. High goals of equality. Um estandarte alto em relação à igualdade. Lord, the standard is the standard of heaven. E esse estandarte é um estandarte do céu. Help us that none of us is resenting and drawing back. Ajude, Senhor, para que nenhum de nós possa estar dando passos para trás, But rather that we see it as an act of grace, mas que a gente veja isso como um ato de graça, that you still give us the time that we can change que o Senhor ainda está dando tempo para a gente mudar. and put these things in our daily life into practice, E colocar essas coisas no nosso dia a dia em prática. and be that living testimony E ser esse testemunho vivo which you need que o if we Senhor need to the precisa, Levites and the Nethinims. para que a gente vá até os levitas e netineus. In Jesus' name, I ask you for all these things. Em nome de Jesus, eu peço todas essas coisas. Amen. Amém.